Olá, estamos em mais um episódio do podcast Informação é Poder. Eu sou a vereadora Daiane Melo, de Caxias do Sul. Eu sou Daiane Fogaça, advogada e parceira da vereadora. Hoje, o nosso podcast falará sobre um assunto muito importante, principalmente na questão do verão. São os perigos que o verão traz, muitas vezes até invisíveis para a população. Aqueles banhos em quaisquer lugares, lagoas, lagos, represas e até cachoeiras. Vamos falar sobre isso, o que pode, o que não pode, o que já tem aqui em Caxias do Sul e o que a gente precisa estar atento. Doutora Daiane, falando dos perigos invisíveis do verão, a gente se depara com a situação do calor intenso e as pessoas acabam se reunindo e indo para lugares muitas vezes até fechados, proibidos, alguns abertos. Por exemplo, Lagoa do Desvio Risso. A gente tem aqui no bairro Fátima a questão da represa da Ubó. As pessoas acabam entrando numa área que tem a proteção ambiental, ali, né, um parque de proteção ambiental, que não poderia, e ali se escondem diversos perigos. E essa população muitas vezes bebe e acaba entrando nos lagos, nas lagoas, nos rios, principalmente também nas cachoeiras, em lugares de acampamento, e isso pode causar, inclusive, a morte de pessoas, né? E por mais que a gente fale que são locais muitas vezes belos e muito quente, que as pessoas precisam se refrescar, essa imprudência pode gerar um risco à vida, tanto das crianças e dos adultos. Então, essa parte da conscientização tem que ser muito trabalhada com as pessoas. Local impróprio para banho é realmente impróprio para banho, né? Eu, como vereadora, doutora Dani, participei no final do ano da abertura, né, da oficialização da Operação Verão Seguro aqui na nossa cidade, né? O pessoal do Corpo de Bombeiros, que é quem rege isso junto com o SAMAI, por exemplo, aqui da nossa cidade, falam muito da imprudência das pessoas, né? Imprudente, por quê? Porque por mais, como tu disse, que os lugares pareçam calmos, eles têm placas de proibido banhar-se. As pessoas realmente sabem que não é permitido o banho ali, mas começou a ficar quente, as pessoas já vão, bebem e acabam entrando na água e caindo em algumas dessas armadilhas. Então, o afogamento é uma questão que preocupa muito e mesmo tendo essa operação Verão Seguro com um certo tipo de conscientização e até mesmo uma parte onde a guarda municipal, o pessoal do SAMAI, o pessoal do Corpo de Bombeiros vai até os locais, muitas vezes para retirar essas pessoas, eles se deparam às vezes com muito mais pessoas que estão naquele local entrando na água. E o que a gente fica mais chocado é que ainda nesses ambientes, nesses espaços, além de ter uma identificação, talvez não das melhores, como a gente sempre fala, mas tem uma sinalização, também tem os locais que estão cercados, que eles têm uma dificuldade de acesso. Mas o que a gente percebe em alguns casos que a gente presenciou oportunidade, inclusive aqui na represa, é que o pessoal eles arrebentam essa cerca ou eles pulam essa cerca, eles criam uma forma de ultrapassar essa barreira que impede o acesso deles e eles olham para aquele local e dizem assim: não, mas aqui tem uma placa, mas nem é perigoso, tá tranquilo, É rasinho? é raso. Não, só vou aqui na pontinha, né? Aí acontece o quê? As armadilhas, né? Escorregou, tem pedra, ficou, é lisa. Não é um local onde as pessoas estão, né, frequentando, então vai ser liso, vai ter limo. Então, por isso que ocorrem as tragédias também das pessoas ultrapassarem os limites. Doutora Daiane, a gente tem legislação que é proibido, então, em muitos locais desses, as pessoas banhar-se, mas as pessoas continuam indo e continuam entrando na água nesses locais. Essa prática é totalmente ilegal, né? Ilegal. Hoje no nosso estado, então, tanto a nível estadual quanto municipal, o município de Caxias do Sul nós estamos tratando, existe a legislação, então, né, que impede o acesso da população a se banhar em alguns locais determinados, né, onde tem a destinação de placas, que está cercado, as represas, então tem essa identificação. E tem, então, uma previsão dentro da nossa legislação de multa para as pessoas que descumprem isso, né, e que tentam acessar esses locais, né, de forma sem autorização,
E também corre uma prática, então, de crime ambiental, porque essas áreas elas são áreas destinadas à preservação ambiental e de uso restrito. Então, Isso não mesmo. está autorizado o uso do coletivo, de toda a população acessar. Até a população pode acessar, acompanhada, né, das Dos autoridades entes local, públicos. garantindo segurança. Muitas vezes a escola visita esses espaços, por exemplo, a represa aqui do Fátima tem uma área que tem uma frequência, pessoas circulam naquela área, mas mediante autorização e acompanhada, garantindo segurança. E também o poder público, inclusive, pode ser responsabilizado por isso, né. O poder público, então, ele tem a responsabilidade quando ele não faz a divulgação, quando ele não deixa placas identificando que é proibido banhar-se, acessar aquele local sem autorização, né? Quando ele deixa esse espaço aberto, que ele não promove ali o fechamento, que facilita o acesso das pessoas a nível coletivo. Então, esse ambiente ele precisa ser fechado, né? E ter as placas sinalizando, né, esse não acesso. Quando a gente não tem esse compromisso por parte do poder público, surge sim a responsabilidade dele, né, frente a uma tragédia, né, que pode ocorrer nesses locais. Mas eu digo, além da questão da responsabilização tanto das pessoas através da legislação quanto do poder público, nada volta, uma vida, né. Uma vida perdida, ela continua sendo uma vida Na perdida. verdade, quando acontece a tragédia, a gente busca um culpado e a gente vai buscar tentar buscar minimizar aquela dor, mas aquele ente que foi nosso, né, pela essa tragédia, a gente não vai conseguir. Aqui também é importante sempre ressaltar, vereadora, que a gente fala da responsabilidade do poder público, mas aqui a gente está falando bem mais da responsabilidade da pessoa que está acessando o local, que ela já sabe, né? Geralmente são pessoas que residem próximo, Isso mesmo. que já sabem que é um local proibido, que tem placa, que tem cerca. A tragédia que aconteceu em 2025 numa cachoeira eram de pessoas que sabiam que o local era proibido e impróprio para banho, que lá era um local de difícil acesso e que não tinha salva-vidas lá. O exemplo mesmo da Lagoa do Risso também, onde tivemos uma morte, né. As pessoas provavelmente moravam naquela região e adentraram na lagoa, mesmo sabendo que ela era imprópria para banho. Imprópria para banho. É, daí a gente já tem a que a gente fala sempre da imprudência da pessoa, né, que acessou o local sabendo que não tinha. Lá tem diversas placas, né, ao redor da lagoa sinalizando que é proibido, proibido pescar, proibido. Lá tem as placas sinalizando, né? Então a pessoa que acessou, claro, desconheço o motivo que acessou, qual foi a motivação que levou, mas se partiu de um desejo dela, né, espontâneo, tinha as placas sinalizando, o poder público fez o papel dele, né. Isso aí. E doutora Daiane, a gente falou de alguns locais que possuem placas de sinalização, bastante, né, divulgação, mas a gente tem muitos problemas em outras áreas que não tem essa, tanto a questão de sinalização, de placas proibindo, a gente não tem essas barreiras, né, para também, inibir o acesso e também falta fiscalização, né, principalmente nesse período, a gente fala muito de locais que as pessoas às vezes muitas vezes ligam e demora para vir a patrulha, para verificar aquela situação, e nesse meio tempo pode ocorrer aí uma tragédia. Eu acho que esse ponto da fiscalização nós temos uma falha muito grande. Hã, o município hoje de Caxias do Sul já tem mapeado locais onde as pessoas conseguem com uma maior facilidade acessar, né, locais que são proibidos, que são considerado, preservação, né, área de preservação ambiental, mas não se tem a fiscalização. A gente não percebe por fazer essa fiscalização, seja a gente não está falando aqui quem vai fazer a Não, fiscalização, aí quem tem que destinar é o município, verificar se vai ser responsabilidade de alguém da secretaria, do do meio meio ambiente, ambiente da ou é, guarda. isso. Mas a gente precisa da presença desses fiscais, da guarda municipal, para inibir as pessoas de acessarem esses espaços, né. E também falando a nível de responsabilidade do poder público, placas com letras maiores. Eu sei, a gente sabe das placas que tem lá na Lagoa do Rio, são, às vezes, letras pequenas, então a gente tem que ter essa divulgação. As campanhas de conscientização, que se iniciam muito próximo do verão.
Isso. E na verdade elas teriam que pegar aquele período final da escola também, né, porque essas questões de conscientização, principalmente falando da questão ambiental, até mesmo da separação do lixo, que são outras coisas que a gente fala, são questões de segurança, as crianças precisamos trabalhar com as nossas crianças, principalmente nessas áreas, né. O pessoal do Risso, todo aquelas escolas devem ser visitadas Uhum. no período ali que inicia realmente o verão, né, tipo, iniciou dezembro, tem que fazer uma equipe para visitar essas escolas. A região do Fátima, onde tem o Dalbó, tem que ser visitada as escolas, tanto Castelo Branco, Esther, o próprio Raquel Brasiltin, que é com adolescentes, que a gente precisa lidar. Não estamos falando só de problemas do município, escolas estaduais também precisam ser visitadas, conscientizadas essas pessoas. Vamos falar da região da Maestra ali, as escolas da Zona Norte, Vila IP, Belo Horizonte, Santa Fé, precisam também trabalhar com a questão da conscientização, né? O nosso interior trabalhar a questão das cachoeiras. Então, é uma campanha que deve ser construída durante o ano e executada ali no iniciozinho do verão Isso. para conscientizar, principalmente as nossas crianças, é quem levam informação para dentro de casa, Sim, né? e geralmente quem acessa com maior facilidade esses espaços e que diz é tranquilo são os moradores daquela localidade. Isso mesmo. Então, trabalhar nas escolas, a gente consegue ampliar quando a gente está falando de campanha de conscientização. Nós vamos alcançar as crianças que, inclusive, podem, com material, ter uma conversa, levar para casa, falar com os pais. Hoje a gente teve uma palestra na escola onde falava sobre conscientização. Então, a gente conscientizando as crianças, a gente vai levar, né, para as casas, né, e para aquela localidade ali onde está envolvida e são as pessoas que entendem que o local tem menos risco do que o apurado pelo município, né. E aqui eu quero deixar registrado os telefones de contato, principalmente Corpo de Bombeiros, urgências e emergências é o 193. 193 você liga para urgência e emergência do Corpo de Bombeiros. A gente também tem o telefone da Guarda Municipal. Você avistou uma situação que é errada, que as pessoas estão adentrando na água, numa situação que é proibida, 153 é da Guarda Municipal, eles têm uma equipe que se direciona até o local através do 153. Nos casos das barragens, claro, você pode ligar para qualquer um deles, mas a gente também tem a possibilidade de ligar para o SAMAI no 115. Então, são telefones importantes e que você precisa ter esses contatos para que, se você aviste uma situação que pode ocorrer aí um problema, até uma tragédia, se você vê crianças circulando no local, pessoas adentrando na água, você pode fazer a ligação. SAMAI 115, Guarda Municipal 153 e Corpo de Bombeiros 193. Seja responsável com você e com o próximo, não transforme um dia de diversão em um dia de tragédia. Então essa foi a nossa orientação para esses dias de verão aí que estão chegando aí até o mês de março. Pessoal, mais um episódio do podcast Informação é Poder, chegando ao fim, mas você pode continuar nos acompanhando tanto pelo Spotify quanto pelas redes sociais.